Você já percebeu como a mente nunca se cala? Mesmo quando o corpo está cansado, ela continua tecendo pensamentos, criando cenários, repassando memórias, imaginando o que ainda nem aconteceu. É como se houvesse uma voz constante dentro de você, uma conversa invisível que molda o que você sente, o que você faz e até o que acredita ser possível. Às vezes essa voz te encoraja, mas em outras ela te sabota. E o mais profundo é que muitas vezes você nem percebe o poder que está sendo liberado cada vez que pensa. Jesus sabia disso. Ele sabia que os pensamentos não são apenas ideias que passam, são sementes espirituais. Cada pensamento é uma vibração, uma frequência, uma palavra não falada que constrói ou destrói realidades. Por isso ele disse, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Ele nos mostrou que o pensamento é o útero da fé. É ali que nascem as realidades que depois se manifestam no mundo físico. Mas talvez você nunca tenha parado para pensar que o milagre começa dentro da mente. Antes que a cura aconteça no corpo, ela é visualizada em fé. Antes que a porta se abra, ela é sonhada em silêncio. E antes que a vida mude, o pensamento muda primeiro. É por isso que Jesus repetia tantas vezes, se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. A crença é um pensamento sustentado com emoção. Se você quer entender o que Jesus disse sobre o poder dos pensamentos, precisa entender uma coisa. O reino de Deus não começa do lado de fora, começa dentro. Por isso, ele disse, o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Tudo o que você vê no mundo é uma projeção daquilo que acontece na mente. Agora, antes de seguir, eu quero que você fique comigo até o final desta mensagem, porque lá nós vamos orar juntos, e essa oração vai alinhar a sua mente à frequência do reino. Vai ser um momento de reconexão entre pensamento e fé, corpo e espírito, você e Deus. E quando isso acontece, algo muda. Mas primeiro, é preciso olhar para dentro. Pense por um instante. Quantos pensamentos você teve hoje? Quantos deles foram de confiança e quantos foram de medo? A ciência diz que uma pessoa tem cerca de 60 mil pensamentos por dia. E 80% deles são os mesmos de ontem. Isso significa que a maioria de nós está presa em um ciclo mental. E Jesus sabia disso quando disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mateus 6:25. Ele estava falando sobre o mesmo mecanismo que a neurociência hoje chama de loop mental. O padrão repetitivo que prende a mente no passado ou no futuro. Jesus não estava apenas dizendo pare de se preocupar. Ele estava revelando uma chave espiritual. Quando a mente se fixa no medo, ela perde o presente. E o presente é o único lugar onde Deus habita. Por isso, o primeiro passo do milagre é trazer a mente de volta para o agora. A ansiedade é a imaginação usada contra você. A fé é a imaginação usada a favor de Deus. O que muda não é o poder da mente, é a direção que você dá a ela. Pense na mulher do fluxo de sangue. Antes de tocar em Jesus, ela pensou, se eu apenas tocar em suas vestes, ficarei curada. Marcos 5:28. O pensamento foi o início do milagre. Não houve ritual, não houve palavra dita, houve um pensamento cheio de fé. Jesus sentiu o poder sair dele, porque o pensamento dela se conectou à frequência do divino. Agora imagine quantas curas, quantas transformações e quantos recomeços estão sendo bloqueados porque os pensamentos estão desalinhados com o céu. Talvez a sua mente tenha se acostumado a pensar pequeno, a acreditar que nunca vai dar certo, a esperar o pior antes mesmo de tentar. Mas o Espírito Santo te diz hoje, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Perceba, ele não disse, mudai de vida e então a mente mudará. Ele disse o oposto. Primeiro a mente, depois a vida. Tudo que é externo começa interno. E Jesus sabia que o campo de batalha da fé sempre seria a mente.
Por isso ele enfrentava os pensamentos antes das ações. Quando Pedro começou a afundar nas águas, Jesus não o julgou pelo medo, mas o lembrou. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus 14:31. O problema não era o vento, era o pensamento. E talvez o seu vento hoje seja o mesmo. Não é o problema que te afunda, é o pensamento que você alimenta sobre ele. A mente é um jardim. O que você cultiva nela floresce, e o que você ignora, morre. Se você alimenta o medo, colhe ansiedade. Se alimenta a gratidão, colhe paz. Se cultiva a fé, colhe milagres. Essa é a lei que Jesus sempre revelou, mas poucos entenderam. Ele dizia, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Mas crer não é apenas aceitar uma verdade. É vivê-la na mente antes que ela se torne real. É pensar de forma diferente, sentir de forma diferente, agir de forma diferente. O cérebro, quando treinado pela fé, começa a criar novos caminhos. É o que a neurociência chama de neuroplasticidade espiritual. O poder de reconfigurar padrões mentais através da crença e da meditação divina. E talvez por isso, Jesus se retirava para orar em silêncio. Não era fuga, era alinhamento. Enquanto o mundo gritava, ele aquietava a mente, porque sabia que a mente calma é o altar onde Deus fala. E quando Deus fala, até o caos se organiza. Agora respire fundo. Perceba o poder que existe aí dentro. Cada pensamento é uma semente espiritual sendo lançada no solo invisível do universo. E Jesus te chama hoje para escolher o que vai semear. Você pode escolher pensar como um derrotado ou como um filho do rei. Pode escolher olhar para a escassez ou para o Deus que multiplica. Pode escolher acreditar no medo ou se alinhar à certeza de que o amor perfeito lança fora todo o medo. 1 João 4:18. E quando você começa a pensar a partir da fé, algo muda dentro de você. As reações mudam, as emoções se acalmam, as decisões ganham clareza e a vida começa a fluir na direção do que você acredita. Os pensamentos são como ímãs espirituais. Eles atraem circunstâncias, pessoas e oportunidades na frequência em que vibram. Por isso Jesus dizia, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Ele estava ensinando que a fé verdadeira é um pensamento sustentado em movimento. É acreditar, buscar e agir como quem já recebeu. E talvez hoje o Espírito Santo esteja te lembrando disso. Você não precisa de novos milagres, precisa de novos pensamentos, porque o milagre já está disponível, mas sua mente precisa estar afinada à frequência dele. O poder dos pensamentos é invisível, mas os frutos são visíveis. A vida de alguém revela o que ela pensa quando ninguém está olhando. Por isso, Jesus não se limitava a mudar comportamentos. Ele renovava mentes. Ele sabia que uma mente em paz é um espírito livre. E um espírito livre é capaz de transformar o mundo. Quando ele dizia, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Ele não falava apenas de pureza moral, mas de clareza mental. Um coração limpo é uma mente que não está entulhada de pensamentos tóxicos. É o coração que consegue ouvir a voz de Deus porque não está dominado pelas vozes da culpa, do medo ou da comparação. Jesus entendia algo que a ciência só começaria a compreender séculos depois. Os pensamentos criam reações químicas que moldam o corpo, a emoção e o destino. Hoje, os neurocientistas chamam isso de coerência mente-corpo. Mas Jesus já vivia essa verdade quando dizia, a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34. Ele sabia que tudo começa dentro. Primeiro o pensamento, depois a palavra, então o comportamento e, por fim, o destino. E se você observar, tudo o que Deus criou começou com um pensamento pronunciado. E disse Deus, haja luz. Gênesis 1:3. Antes da luz existir, ela foi pensada. Antes de ser falada, foi desejada. Isso significa que o pensamento
é a linguagem original da criação. E como filhos do Criador, nós herdamos esse poder, o poder de pensar e ver o invisível se tornar real. Mas aqui está o ponto onde muitos se perdem, porque a mente humana, sem disciplina espiritual, se torna um campo de guerra. Pensamentos de medo lutam contra pensamentos de fé. Pensamentos de escassez tentam apagar a confiança em Deus. E pouco a pouco, o ser interior começa a acreditar nas mentiras que repete. É por isso que Jesus dizia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade não é uma informação, é uma frequência. E quando você se alinha a ela, as mentiras internas perdem força. Você começa a enxergar o mundo como Deus vê, sem desespero, sem pressa, sem medo. Os pensamentos são como ondas. Quanto mais você se conecta a uma vibração de fé, mais sua vida começa a refletir isso. Não porque é mágica, mas porque é espiritual e natural ao mesmo tempo. É como o sol. Ele não decide quem vai iluminar, apenas brilha. Da mesma forma, a mente iluminada não precisa forçar o bem, ela irradia o bem. E talvez Jesus te traga hoje essa lembrança. Você não nasceu para pensar pequeno, você nasceu para pensar com o céu. Por isso, ele dizia: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Ele não estava pedindo algo impossível. Ele estava te convidando a sintonizar sua mente à mente divina. A fé, no fundo, é um tipo de pensamento. Mas é um pensamento tão puro, tão firme, tão livre da dúvida que se torna realidade. É por isso que Jesus curava antes mesmo de tocar. Ele via a cura na mente antes de ver com os olhos. Ele pensava o milagre e o milagre acontecia. Ele sabia que o universo espiritual responde à convicção, não à hesitação. E se você observar, todos os milagres que Jesus realizou começaram com uma pergunta que mexia com a mente. Crês que posso fazer isso? Ele não perguntava para testar, ele perguntava para ativar. A resposta da pessoa liberava a fé que já estava dentro dela. Era como se ele dissesse: você acredita o suficiente para permitir que o milagre aconteça em você? O mesmo acontece com seus pensamentos hoje. Eles são autorizações invisíveis. Cada vez que você pensa algo com fé, o céu começa a mover as peças. Mas quando você pensa com medo, o mesmo poder começa a construir muros. Não é que Deus te castigue, é que você está criando realidades opostas ao que Ele quer manifestar. E o Espírito Santo está te lembrando disso agora. Os pensamentos são portais. Por eles entra luz ou sombra. Por eles flui a voz de Deus ou o ruído do mundo. E o que você permite dominar sua mente se tornará a atmosfera da sua vida. É por isso que Jesus dizia: a candeia do corpo são os olhos. Se, pois, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mateus 6:22. Aqui, olhos significam perspectiva. Quando você enxerga com bondade, quando pensa com amor, tudo em você se ilumina. Mas quando olha com amargura e desconfiança, a escuridão se espalha. O que Jesus sempre quis nos ensinar é simples e profundo. Você se torna aquilo que pensa com amor, porque o amor é o combustível da criação e o medo é o travamento da alma. A neurociência confirma isso. Pensamentos baseados em amor ativam o córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável por decisão e visão clara. Mas pensamentos baseados em medo ativam a amígdala, que te coloca em modo de fuga. E Jesus já sabia disso quando dizia: não temas, crê somente. Marcos 5:36. Ele estava dizendo: não permita que a amígdala espiritual controle o seu destino. Escolha o amor, escolha a fé. Agora talvez você entenda porque ele se isolava em montes para orar. Ali, ele treinava a mente. Orar era silenciar o ruído humano e ouvir a frequência divina. Era um exercício de foco espiritual e toda vez que voltava com poder.
O mesmo pode acontecer com você, porque a oração não é apenas falar com Deus, é realinhar o campo mental à mente dele, e é isso que faremos no final desta mensagem. Mas antes, você precisa perceber: há pensamentos que precisam ser curados, e há pensamentos que precisam ser ressuscitados. Alguns pensamentos te adoeceram, pensamentos que disseram que você não é suficiente, que você não tem valor, que nada nunca vai mudar. Esses pensamentos foram como vírus espirituais que adoeceram sua fé. Mas Jesus veio trazer a cura mental. Ele veio libertar a mente da prisão das repetições negativas. Outros pensamentos, porém, morreram dentro de você. Sonhos, visões, planos, chamados. E Deus te trouxe aqui para dizer: Lázaro, vem para fora. João 11:43. Ele vai ressuscitar pensamentos que você enterrou por causa da dor, porque há ideias divinas em você que ainda não foram vividas. Você não é um corpo que pensa, você é um espírito que cria. E quando seus pensamentos se alinham à vontade de Deus, a criação volta a fluir. As portas se abrem, a mente clareia, o coração descansa. Não porque a vida fica mais fácil, mas porque você começa a enxergar com os olhos do céu. Há momentos em que o campo de batalha da vida não é o que acontece do lado de fora, é o que acontece dentro da mente. Você pode parecer calmo por fora, mas por dentro há uma tempestade de pensamentos tentando decidir o rumo da tua fé. E é nesse exato ponto que Jesus se faz presente. Não para silenciar a tempestade de fora, mas para acalmar o mar de dentro. Porque ele sabe, quando o seu interior se aquieta, o exterior obedece. Foi por isso que ele disse: a paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. João 14:27. A paz que o mundo oferece depende das circunstâncias. A paz de Jesus nasce do pensamento alinhado com o céu. É a mente em estado de confiança, não de controle. E talvez hoje o Espírito Santo esteja te ensinando exatamente isso. Você não precisa controlar o futuro, só precisa governar os pensamentos. Porque quem domina a mente, domina o destino. A mente é o jardim onde Deus planta instruções, mas também é o terreno onde o inimigo tenta semear dúvida. E você precisa escolher qual semente vai cuidar. Se rega o medo, colhe ansiedade. Se rega a fé, colhe milagres. É uma lei espiritual, mas também neurológica. Cada pensamento repetido é como uma trilha. O cérebro entende que precisa pavimentar esse caminho. Então, quanto mais você pensa algo, mais automático ele se torna. Por isso Paulo dizia: levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Ele estava dizendo: reconfigure suas trilhas mentais para que Cristo seja o padrão. E aqui está o segredo. Quando você treina sua mente para pensar com fé, você está reescrevendo os caminhos da sua alma. E quando esses caminhos se alinham à palavra, o impossível se torna rotina. Jesus sabia que não podia colocar vinho novo em odres velhos. Isso significa que não há transformação externa sem renovação interna. Você pode mudar de cidade, de emprego, de círculo, mas se os pensamentos forem os mesmos, os resultados também serão. O maior milagre não é quando o mar se abre, é quando a mente se abre. Porque uma mente transformada transforma tudo o que toca. É o que acontece quando você finalmente entende que não é refém dos seus pensamentos, mas filho de Deus, com autoridade sobre eles. Quando a mente se curva ao espírito, o corpo obedece, as emoções se estabilizam e a fé floresce. A harmonia volta e o que parecia impossível começa a se alinhar. Talvez hoje você esteja enfrentando pensamentos pesados, vozes internas dizendo que não vai dar certo, que você falhou, que não há mais caminho. Mas Jesus está dizendo agora: não temas, apenas crê. Marcos 5:36. Essas palavras são mais do que consolo,
são um realinhamento mental. Quando ele diz crê, ele está dizendo pense em fé, mantenha a frequência do céu, porque o pensamento é o primeiro ato da criação, e toda a criação de Deus começou com uma ideia, um verbo, uma intenção. Então, se ele habita em você, há o mesmo poder criador na sua mente. Você tem o dom de transformar pensamentos em realidade, mas para isso precisa pensar como ele pensa. Jesus nunca reagia, ele respondia. Isso é o auge do controle mental espiritual. Ele sabia que reagir é agir movido pelo ego. Responder é agir guiado pelo espírito, e é isso que o torna livre. Quando a mente não é mais escrava da emoção, mas serva da fé. Você pode sentir medo, mas ainda escolher acreditar. Pode sentir dor, mas ainda escolher amar. Pode ver o caos, mas ainda escolher pensar em paz. E é nesse espaço entre o que sente e o que escolhe que o milagre nasce. Deus não te pede para parar de pensar. Ele te pede para escolher melhor o que pensa. Porque seus pensamentos são orações silenciosas. E toda oração gera movimento. Quando você pensa fé, o céu se move. Quando pensa medo, o inferno se alimenta. Por isso, Jesus ensinou a orar dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mateus 6:10. Ele estava ensinando a alinhar pensamento, emoção e propósito à vibração divina. O reino de Deus não é uma geografia, é um estado mental. É quando a sua mente se torna o trono da presença. Quando seus pensamentos são purificados, o espírito tem liberdade para agir. E talvez seja por isso que, agora mesmo, algo dentro de você está sendo reorganizado. Os pensamentos estão se realinhando. Você sente o peso mental se desfazendo, a névoa da dúvida se dissipando, porque onde entra a luz da consciência de Cristo, o caos se curva. Chegou o momento de orarmos juntos, mas não apenas como uma rotina. Esta é uma oração de libertação mental. Um momento onde você vai entregar a Jesus cada pensamento que te prende, cada lembrança que te limita, cada voz que te sabota. Permita que essa oração seja a chave que abre a porta do seu interior. Oração. Senhor Jesus, nós entregamos agora cada pensamento que nos afastou da tua verdade, cada ideia que não nasceu da tua voz, mas do medo, cada dúvida, cada preocupação, cada julgamento silencioso. Purifica nossa mente com tua luz, tira o peso dos pensamentos repetitivos e ansiosos. Dá-nos a mente de Cristo, aquela que pensa com paz, com propósito e com fé. Ensina-nos a observar e não reagir, a discernir e não duvidar, a confiar, mesmo quando não entendemos. Reorganiza nossa mente, Senhor. Faz com que cada pensamento produza vida, cada emoção produza fé e cada palavra manifeste o teu reino dentro de nós. Em nome de Jesus, amém. Agora, respire fundo. Sinta o silêncio que ficou depois dessa entrega. É nesse silêncio que a mente volta a ser templo. O ruído some e o Espírito fala. E ele está dizendo: você não está à mercê dos pensamentos. Você é filho da mente que criou o universo. E se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu entrego minha mente a Cristo. Essa frase é mais do que um gesto, é um selo espiritual. Cada vez que você declara, reafirma o controle divino sobre o seu interior. Compartilhe este vídeo com alguém que vive em guerra com os próprios pensamentos. Talvez o que você acabou de ouvir seja exatamente o que o outro precisa para encontrar paz. E não se esqueça, no próximo devocional, nós vamos mergulhar ainda mais fundo nesse caminho espiritual. Vamos falar sobre como Jesus ensinou a transformar preocupação em propósito e como o silêncio interior é o lugar onde a fé floresce. Você não vai querer perder. Ative o sininho, se inscreva e continue nessa jornada diária, porque cada mensagem é uma etapa no processo de cura e expansão da fé. E lembre-se, seus pensamentos são portais. Eles podem ser prisões ou podem ser asas. A escolha é sua.
Mas quando a mente se alinha com o céu, o impossível se torna normal. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, que seus pensamentos sejam orações silenciosas, que o céu entende antes mesmo de você falar.